Olá, estrategistas! Estamos de volta para o nosso bate-bola de processo civil. Então, voltando ao slide que nós paramos na última aula, em que nós vimos os artigos 277 e 283 sobre instrumentalidade das formas e sobre a liberdade das formas dos atos processuais, vamos dar uma recapitulada e partir para uma resolução de uma questão, já para fixar essa matéria que nós vimos na aula passada. Como nós vimos, portanto, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Bem, no TRT da 5ª Região, a gente adaptou a questão, colocando certo ou errado, é correto afirmar que os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, tendo-se por válidos aqueles que, realizados de modo diverso, lhe preencham a finalidade essencial. Percebam que o enunciado da questão está redondinho, está certo, portanto o gabarito correto, sem nenhuma questão, sem nenhum ponto que possa ser levantado contrário a isso. Portanto, é correto afirmar que os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, tendo-se por válidos aqueles que, realizados de modo diverso, lhe preenchem a finalidade essencial. Percebam que está muito dentro do que nós lemos do artigo 188. Olha lá, olha isso aqui. Os atos e os termos processuais dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Pacífico? Entendido isso? Vamos adiante, então. Outro aspecto importante dos atos processuais, um aspecto constitucional dos atos processuais, é a sua publicidade. Então, a regra é da publicidade. O processo é público, ele é acessível a todos. Todos podem ser informados sobre o que está ocorrendo no processo, sobre o que está acontecendo no processo. Então, e isso está assegurado no artigo 189 do CPC. Todavia, é assegurado o segredo de justiça aos processos quando o interesse público ou social exigir ou nos processos que versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Reparem nesse ponto 2, que estamos falando de direitos personalíssimos, relativos ao estado da pessoa. Então, são direitos de interesse da pessoa, que não há por que revelar essa intimidade individual ao público. Então, daí porque o legislador colocou esses direitos de Estado como exceção ao princípio da publicidade. No número 3, temos que respeitará o segredo de justiça, os atos nos quais constem, nos processos em que haja dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Então, se há algum direito previsto constitucionalmente como de intimidade, em que se deva preservar a intimidade, o Código também põe a salvo o segredo de justiça. E, por último, no ponto 4, aqueles que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Aqui uma questão importante e que foi fortalecida também no novo Código de Processo Civil é o fomento à solução dos litígios por essa via, a via arbitral. E
em consonância com a lei, com a recente lei também da arbitragem. Então, dessa forma de se garantir a confidencialidade da arbitragem, visa-se também a fortalecer, porque em muitos sentidos as partes não querem revelar ao público como que foi desenvolvida aquela arbitragem, como se chegou àquela solução, até para que aquilo não repercuta contra você em outro processo. Então, às vezes, a gente está lidando com uma empresa de grande dimensão e ela agiu de uma forma naquele processo, mas não quer dizer que ela queira agir da mesma forma em outros processos. Portanto, ela quer a ela atende o interesse de manter confidencialidade sobre a carta arbitral ou sobre a arbitragem que ali foi praticada. Voltando àquele aspecto de que já falamos, que introduzimos na aula anterior, que é quanto à divisão subjetiva, a classificação subjetiva dos atos processuais, e que vimos que tem atos das partes, atos do juiz, que são os atos judiciais, e os atos dos auxiliares da justiça. Vamos aprofundar um pouquinho mais falando dos atos das partes, que são aqueles atos praticados por autor, réu, terceiros, intervenientes, Ministério Público, aqui considerado como parte, bem como Defensoria Pública e Advocacia Pública. Devido ao princípio dispositivo, os atos praticados pelas partes são fundamentais na dinâmica dos processos. São eles que estimulam os atos judiciais e os atos dos auxiliares. Foi aquilo que falamos, que o juiz ele vai agir por impulso oficial, o processo vai caminhar pelos atos dos auxiliares da justiça e por atos do juiz, mas quem dá o start, quem dá o início, quem dá o pontapé inicial no processo são as partes, porque o sistema jurídico tem de respeitar o princípio do dispositivo, que, como vimos, está ligado ao princípio da inércia, em que a tutela jurisdicional ela não vai ser conferida se a parte não solicitar. Então, são os atos praticados pelas partes fundamentais na dinâmica dos processos, sendo eles que, como falamos, estimulam os atos judiciais e os atos dos auxiliares. E vem desse princípio do dispositivo aquele brocardo jurídico de que o direito não socorre aos que dormem. Esse brocardo jurídico, ele encontra fundamento exatamente no princípio do dispositivo. Nós temos como principal peça de movimentação do processo, de início do processo, a petição inicial, que constitui o ato, como já falei, de maior relevância praticado pelo autor. Porque, além de expor o objeto, a causa de pedir e o réu, ela limita a atuação do magistrado em respeito ao princípio da congruência. É aquilo que a gente estava falando, que a petição inicial ela vai definir os parâmetros a serem julgados, os parâmetros do processo. O juiz ele não poderá extrapolar o que foi pedido pelo autor, senão ele vai estar julgando ultra petita, não poderá julgar fora do que está pedindo o autor, senão estará julgando extra petita, e nem poderá julgar aquém do que está pedindo o autor, senão será infra petita, o pedido o julgamento do juiz.
da parte do réu, a contestação é o ato de maior importância, pois questiona os argumentos apresentados na petição inicial. A contestação, ela, como a gente já falou, ela assumiu no novo Código uma abrangência que o legislador quis praticamente colocá-la como a resposta do réu propriamente dita, sem que seja exatamente isso, porque a contestação passou a ser uma peça mais abrangente, em que dentro dela estão contidas agora as exceções, as preliminares de exceção, e que estão contidas dentro dela os instrumentos de reconvenção. Então, se antes você tinha cada um desses instrumentos trabalhado por uma peça, agora você tem todos eles envolvidos, englobados dentro da contestação, sendo considerada, portanto, quase que o equivalente à resposta do réu. Embora não se possa dizer que contestação e resposta do réu sejam a mesma coisa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que agora a contestação ganhou uma abrangência maior, pensando fisicamente, pensando como uma peça, em que os outros instrumentos dentro dela vão ter que ser alegados, quando o réu assim quiser, entender por bem. Atos do juiz. Como nós já falamos, atos do juiz, então, atos judiciais podem ser de duas espécies, basicamente. Podem ser atos decisórios ou não decisórios. Então é bem isso mesmo. O decisório, quando tiver algum conteúdo de decisão mesmo, em que o juiz tenha que definir entre uma ou outra possibilidade, que não é um ato só de dar seguimento ao processo, um despacho, que como nós veremos aqui, veremos adiante, é esse conteúdo decisório que vai distinguir o que é despacho e o que é decisão interlocutória. Mas isso a gente vai trabalhar agora mesmo. Segura aí um pouquinho. Os atos decisórios, eles podem ser propriamente ditos ou podem ser executivos. São tidos por propriamente ditos os atos decisórios praticados, sobretudo, no processo de conhecimento. Seria o caso da decisão interlocutória, da sentença, do acórdão, diferentemente dos atos decisórios executivos, que são aqueles praticados dentro do processo de execução, visando a executar um título executivo judicial ou extrajudicial, que, como também já vimos, o título executivo judicial ele dá fundamento ao cumprimento de sentença, e o título executivo extrajudicial, em ação autônoma, vai viabilizar o processo de execução. De modo não exaustivo, agora nós vamos trabalhar cada um dos atos do juiz. Que a gente viu primeiro que eles se classificam em decisórios e não decisórios, mas a gente não viu quais são os atos do juiz. No artigo 203 do novo Código de Processo Civil, do CPC 2015, o legislador manteve aquela ideia de querer considerar, de querer classificar os atos do juiz em despacho, decisão interlocutória e sentença. Mas continuam sendo um rol exemplificativo, porque o juiz pratica atos administrativos, o juiz pratica atos que não estão previstos no Código de Processo Civil. Às vezes atos simples, atos de mero expediente, atos que muitas vezes ele pode até delegar ao auxiliar da justiça, como veremos adiante também. Então, o artigo 203 caput, ele prevê que os pronunciamentos do juiz
consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despachos. Questão de prova. Se na sua prova vier os pronunciamentos do juiz consistirão única e exclusivamente em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A questão, o gabarito será o quê? Será considerado errado. É diferente de se trouxer no enunciado da questão que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, se o enunciado da questão for esse, o gabarito será certo, porque a regra é que sejam esses três os pronunciamentos do juiz, inclusive com previsão legal. Mas não são exclusivamente esses, não é um rol taxativo. E isso já ocorreu em prova. E acontece muito em outras partes do processo civil também, que a banca traz o enunciado com a exata redação do artigo, mas que se tiver um termo totalizante, como exclusivamente, nenhum, total, sempre, torna invalida o item. Então estejam muito atentos a esses termos também, o nenhum, o sempre, o exclusivamente, porque em muitos casos a banca se utiliza desses termos para ver se você está decorando a matéria ao invés de entender os princípios e entender a dinâmica do conteúdo. Bem, no parágrafo 1º, nós temos que, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Percebam, portanto, que esse parágrafo ele dá um tratamento melhor do que o código anterior. Ele traz a previsão de que, por meio de sentença, que se extingue também a execução, mas ele continua falhando por não prever, por exemplo, o acórdão. E também por deixar de prever, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. O artigo 485 e o 487 são aqueles que a gente vai tratar no momento certo, oportunamente, que tratam da sentença terminativa ou conclusiva, sentença em que há julgamento de mérito e que não há julgamento de mérito. São duas situações em que o juiz pode extinguir o processo por uma questão de forma ou por uma questão de materialidade, mas que nós veremos no tempo certo. Agora o que a gente tem que gravar então é basicamente isso, que a sentença ela é tida como um ato do juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487. Eu acho que talvez agora não acho que é interessante ainda, mas saibam só detalhar o que seja o 485 e o 487, mas tenham em mente só que um trata da sentença sem resolução de mérito e a outra da sentença com resolução de mérito. Cada artigo trabalha um tipo de sentença. E põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A decisão interlocutória, por seu turno, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Vejam, portanto, que é um conceito subsidiário, um conceito residual daquele que se aplica à sentença. O que não é sentença, mas que tiver também conteúdo decisório, será tido por decisão interlocutória. Então, em comum, sentença e decisão interlocutória é o conteúdo decisório. Nos dois atos, tanto sentença quanto decisão interlocutória, tem que ter carga de decisão. Senão,
configurado estará o despacho, já que são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Percebam, portanto, constrói-se primeiro o conceito de sentença, considerando as duas maneiras de extinção do processo, que também não é uma construção perfeita. Mas considera-se então que, com base nos artigos 485 e 487, a sentença ela dará fim ao processo, poderia ser também o acórdão, e a decisão interlocutória, ela julgará uma causa incidente ao processo. Então, a decisão interlocutória, ela, diferentemente da sentença, ela não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. A decisão interlocutória, ela tende a ser incidente e atacada por agravo. O recurso cabível à decisão interlocutória será, em regra, o agravo. E o recurso que questionará a decisão proferida em sentença é o recurso de apelação, também em regra. E os despachos, por eles não terem conteúdo decisório, por seu aspecto ordinatório, em regra também, estou sempre falando em regra porque depois a gente vai trabalhar que há algumas situações mais complexas. Então eu prefiro dizer que, em regra, ao despacho também não cabe recurso. Agora nós vemos o parágrafo 4º, no qual se diz que os atos meramente ordinatórios, e aqui como exemplo nós temos a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então são atos como o da vista obrigatória ou da juntada, em que se determina a vista obrigatória, autoriza a vista obrigatória e a juntada, é que o juiz não precisa ele pessoalmente praticar esses atos. Ele pode delegar a prática desses atos ao escrivão. Ele pode ao auxiliar de justiça. Ele não precisa pessoalmente, até porque o juiz está envolvido em um sistema muito complexo no nosso sistema judiciário. Então, é importante que ele tenha o auxílio de outras pessoas para que ele também diminua um pouco a carga do seu trabalho. E é nesse sentido que se autoriza que ele delegue esses atos que são meramente impulsionadores do processo, meramente ordinatórios, que não têm conteúdo decisório. Então vejam que ele não está delegando um ato em que vai ter conteúdo de decisão, em que ele vai ter que decidir sobre algum aspecto do processo, mas são atos de impulso somente. E essa delegação de atos é prevista por lei e visa a dar maior celeridade, a economicidade do processo. Então eu trouxe aqui para vocês uma questão da Defensoria Pública da União, da DPU, adaptada. Por que a gente costuma colocar a questão adaptada? Porque daí eu coloco só aquilo que é relativo ao tema que a gente está trabalhando, porque o que acontece muitas vezes é que essas questões são interdisciplinares no aspecto de que trabalham várias temáticas do processo civil ao mesmo tempo. Então eu prefiro me manter só naquilo que a gente está trabalhando, né, em cada aula. E por isso então vamos ler então esse enunciado aqui. Julgue certo ou errado, considerando que, após instrução processual, tenha sido proferida decisão judicial que acatou preliminar de legitimidade da parte e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Podemos considerar que este ato configure sentença. Então vamos lá, vamos ler de novo. E quando vocês forem ler na prova, é interessante que vocês
sublinhem algumas palavras-chave, que vocês sempre circulem algumas palavras para poder facilitar o entendimento e para captar também a essência da informação. Então, considerando que, após instrução processual, tenha sido proferida decisão judicial que acatou preliminar de ilegitimidade da parte e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Podemos considerar que este ato configure sentença. A questão está certa. Então, o gabarito vai ser esse. Por quê? Porque vejam que está dentro de está dentro do que falamos, em que houve extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito, configurando, portanto, sentença. Se fosse, e nisso a sentença é uma distinção básica da decisão interlocutória, que a decisão interlocutória ela vai ser, vamos colocar aqui, decisão interlocutória, ela vai resolver questão incidente ao processo. Questão, portanto, no curso do processo. Nisso se distinguindo de sentença. Portanto, o gabarito está correto. Os atos do juiz, e isso por disposição constitucional, eles devem ser fundamentados. Vejam que não é uma questão só de legalidade, mas uma questão constitucional que impõe ao juiz o direito o dever de fundamentar as suas decisões. O artigo 93, que seu inciso 9 dispõe, entre outras coisas, que serão fundamentadas todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário sob pena de nulidade. Os despachos não causam gravame a uma das partes, somente dão andamento ao processo. Podem ser proferidos ex officio ou por requerimento das partes. Portanto, nessa regra de fundamentação das decisões não entram por óbvio os despachos, mas a decisão interlocutória e a sentença, elas devem ser fundamentadas. E o interessante do novo Código de Processo Civil é que ele faz uma relação de pontos a serem tratados na sentença e na decisão interlocutória para que sejam considerados fundamentadas. Então a gente vai ter, por exemplo, no artigo 489, parágrafo 1º, a seguinte redação. É importante, é um pouco extenso, mas é importante a gente fazer a leitura desse parágrafo 1º. Ele insere uma novidade para esse novo código e é uma questão que eu acho que pode ser cobrada em prova, que vai ser cobrada na sua prova, em que ele fala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Olha lá então, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, deverá seguir ou não poderá seguir, não poderá ter o que dispõe no parágrafo 1º do artigo 489, que faremos a leitura aqui agora. Portanto, decisão interlocutória, sentença ou acórdão não serão considerados fundamentados se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, se o juiz pega a lei, reproduz a lei e diz, pronto, está fundamentada a minha decisão, isso não tem efeito. Pode ser anulado depois por tribunal. Ele vai entender que aquela decisão
não está fundamentada, não cumpriu a uma determinação que não é só legal, uma determinação constitucional, porque se limitou à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. E algumas dessas regras aqui, os senhores vão ver que são princípios meio que de normas de redação, mas que são importantes de estarem, de constarem nesse novo Código de Processo Civil para imporem o dever ao juiz de seguir essas determinações. Porque, embora nós tenhamos quadros no judiciário, juízes muito bem capacitados, nós temos aquelas exceções que sempre colocam o processo a perder e a gente não tinha muitos instrumentos, pelo menos dentro do CPC, para questionar uma decisão mal fundamentada. E agora nós temos essa previsão do parágrafo 1º do artigo 489. Então também não poderá a fundamentação empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar um motivo concreto de sua incidência no caso. Percebam, portanto, que os conceitos jurídicos devem ser determinados e deve explicar a relação desses conceitos jurídicos que foram ali empregados com o motivo concreto de sua incidência no caso. O juiz não pode chegar lá e simplesmente jogar um conceito que não tenha... eu estou atendendo aqui ao princípio da dignidade da justiça. Pronto. Que é um conceito indeterminado. Ele tem que dizer por que ele está adequando aquele conceito à sua decisão e em que aspecto que ela se encaixa à sua decisão, em que ela atende à sua decisão e fundamenta a sua decisão. E o juiz também não pode invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. São aqueles fundamentos genéricos que servem a várias outras decisões, o que ele pega, o corta e cola da fundamentação da decisão do juiz, em que ele não, a gente pode dizer, ele não customiza a decisão a cada ato, a cada situação, a cada processo. E também, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, todos os argumentos que forem deduzidos, que forem alegados pelas partes, eles deverão ser apreciados pelo juiz. E ele deverá dizer por que acatou tal alegação ou não acatou aquela alegação. Ele deverá tratar cada um dos alegados de maneira distinta, dizendo, não acolhi essa alegação por tal motivo, acolhi aquela alegação por outro motivo. Sempre, claro, que essas alegações forem importantes ao processo. Ele também não pode limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui, novamente, então, ele não pode, como acontece com a norma jurídica, ele não pode simplesmente reproduzir a súmula e dizer ela se encaixa, ela se adequa a esse caso e acabou. É por isso que eu estou julgando dessa forma, por isso que eu estou decidido dessa forma. Isso também o juiz não poderá fazer. 6. Vamos para o inciso 6º, então, que é o último inciso desse parágrafo 1º, que é deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então vejam bem, se de um lado, ao utilizar de uma súmula, o juiz tem que demonstrar que ela se adequa ao caso e por que se adequa, de outro lado, ele também não pode simplesmente ignorar o enunciado de súmula. E se o fizer, ele terá que dizer
por que isso está fazendo. Por que ele entende que aquele caso é diferente dos outros que foram adequados à utilização daquela súmula, que foram decididos conforme aquela súmula. Mais adiante, no artigo 489, é importante a gente ler que, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Vejam, portanto, que esse parágrafo 1º, principalmente, e o artigo 489 como um todo, ele foi motivo de muita celeuma entre os magistrados. Houve muito magistrado que questionou, porque entendeu que eles estariam com sua atividade engessada por esse dispositivo. Então, isso foi motivo de muito questionamento pelo lado dos magistrados. Por outro lado, ele traz uma maior segurança jurídica ao processo, às partes, porque ele traz maior previsibilidade, ele faz com que o juiz diga as razões de suas decisões. E isso é um aspecto muito positivo inserido pelo Código de Processo Civil de 2015, todas essas previsões. Bem, então, nos vemos na próxima aula, espero que estejam gostando e vamos continuar batendo essa bola de atos processuais, ainda falaremos um pouco mais disso, mais dos atos processuais, para nas próximas aulas a gente entrar nos sujeitos do processo e trabalhar tantos outros temas deste novo Código de Processo Civil.